bem. É momento da gente falar do grande, do único, do especial, Ringo Starr. O baterista mais famoso de todos os tempos, talvez. Eu acho que sim. Hoje a gente vai ver como, além de ser um grande baterista revolucionário e importante para a história do rock, a partir de todo o seu trabalho na carreira dos Beatles, o Ringo Starr também teve uma puta carreira solo que muitas vezes é esquecida pela maioria das pessoas. Aqui é o Sr. Balcão e vamos falar de Ringo Starr. Eu sei que era o episódio que tava todo mundo mais esperando nessa porra, com certeza. Oh, I get high with a little help from my friends. Yeah, I get high with a little help from my friends. Oh, I'm gonna try with a little help from my friends. But do you need anybody? Mas então, galera, sem sacanagem, por mais que seja engraçado brincar um pouco com o fato do Ringo ser o menos famoso da banda e tudo mais, é uma coisa realmente importante de a gente discutir. O Ringo é, desde o início da Beatlemania, sempre tratado de forma muito desgracenta pela mídia e pela galera. Os próprios Beatles brincavam muito com essa questão, a ponto de se tornar uma grande parte da personalidade do Ringo, tanto na vida pessoal dele quanto nos papéis que ele fez nos filmes dos Beatles, por exemplo, o fator autodepreciativo dele, como ele tá sempre brincando consigo mesmo e meio que fazendo de si próprio uma espécie de palhaço para os outros e se tratando como inferior aos outros membros da banda. E claro que a gente pode achar que ele não liga por isso, muitos consideram ele um grande sortudo por ter feito parte dos Beatles, mas isso machuca pra caramba o Ringo. Na época da Beatlemania ele era extremamente inseguro, isso ele levou por todo o resto da vida dele. Ele sempre se achando inferior a todos os outros, sempre se considerando excluído do grupo. Todos os outros Beatles recebiam sacos e sacos e sacos de cartas, enquanto o Ringo recebia, tipo assim, uma sacolinha de carta. Pelo menos no início da Beatlemania. Depois que eles estouraram nos Estados Unidos, o Ringo acabou se tornando um dos favoritos da galera lá, porque ele era mais fofinho, ele era engraçadinho. Então assim, a jornada do Ringo pelo mundo do sucesso, partindo de, inclusive, ser um dos músicos mais bem-sucedidos de Liverpool antes de entrar para os Beatles e caindo nesse mundo de sucesso em que ele era considerado inferior aos outros três, é uma jornada muito interessante e também muito triste, para dizer a verdade. Por isso que eu acho tão importante para essa semana Beatles, que eu tô falando da carreira solo de cada um, fazer aqui um grande momento dedicado ao Ringo para discutir todo o impacto dele na música e a importância dele para a história do rock. Porque assim, a gente às vezes fala que ele é um dos grandes bateristas de uma forma meio automática, simplesmente por ele fazer parte de uma das maiores bandas, mas realmente, como eu defendo no meu vídeo sobre os Beatles lá, onde eu abordo a importância de cada um para cada fase, os Beatles foi a primeira banda da história de rock a colocar o baixo e a bateria na linha de frente das músicas, transformar para algo além de só sessões rítmicas e realmente criar melodias, harmonias e ritmos diferentes para cada uma das músicas que eles criavam. O prato do Ringo dava uma estética quase proto-punk para várias das músicas de início de carreira dos Beatles. A bateria do Ringo é muito mais importante por vários outros motivos que não a questão da virtuosidade. Nem sempre um instrumento mais tecnicamente bem tocado vai ser o mais importante e interessante para aquela música. Yes, that's a nice groove. But is there a specific song that comes to your mind? Not really. It sounds familiar and hundreds of songs have a similar groove. But now listen to this. She loves you, yeah, yeah, yeah. And summer evening, all these places have their moments with lovers and Nessa biografia excelente do Ringo lançada no Brasil, tem vários momentos em que vai abordar
também como o Ringo foi um dos primeiros, se não o primeiro herói da bateria do rock. Inúmeros jovens começaram a tocar bateria graças ao Ringo. E a bateria se tornou um instrumento muito mais vendido depois que os Beatles chegaram no sucesso. Nesse trecho, por exemplo, desde Jim Krupa há 30 anos, nenhum outro baterista tinha inspirado tantos jovens a pegar nas baquetas quanto o Ringo. Ringo foi a principal razão para bateristas do rock começarem a usar a pegada combinada, e seu kit com acabamento preto perolado, sua marca registrada, era tão popular que tornou a Ludwig a principal fabricante de baterias durante as 2 décadas seguintes. Então assim, pô, o Ringo não era pouca merda. No final desse livro tem uma seção toda dedicada de bateristas dando entrevistas sobre como o Ringo foi importante para a história da bateria, incluindo o Phil Collins e o John Densmore do The Doors. Isso me faz entrar na segunda parte dessa discussão sobre a importância do Ringo, que é a carreira solo dele. E eu digo isso por causa de eu ter citado o nome de Phil Collins. O Phil Collins é um dos únicos 3 artistas da história a ter vendido mais de 100 milhões de discos, tanto em carreira solo quanto em carreira conjunta. Os outros 2 foram o Paul McCartney e o Michael Jackson. Ele, no caso, tinha sido baterista do Genesis, e então ele entrou numa carreira solo extremamente bem sucedida, que vocês provavelmente já ouviram falar, do Phil Collins. E assim, eu digo que é importante trazer a comparação com o Phil Collins, porque o Ringo Starr é provavelmente o único outro baterista da história da música que teve uma carreira solo tão bem sucedida depois que ele saiu da banda. E isso pode parecer pouca coisa quando a gente fala pelo fato dele ser um baterista e por ele ter feito parte dos Beatles, mas 2 coisas importantes. Primeiramente, é muito raro que qualquer membro de banda de rock tenha uma carreira bem sucedida depois que a banda acaba. E eu digo assim, não só em termos de bateristas e guitarristas, mas vocalistas sofrem pra caralho quando eles entram em carreira solo, e é muito difícil você encontrar um disco desses caras que seja conhecido, que tenha entrado em alguma lista da Billboard, que tenha vendido tão bem quanto os discos de banda. Eu tô falando de caras fantásticos do rock, como Mick Jagger, Roger Daltrey, Robert Plant. Todos eles penaram pra caramba pra ter carreiras solos bem sucedidas. Porra, Pink Floyd, que é uma das bandas da minha vida, o Roger Waters, o David Gilmour, que tinham tanto potencial dentro da banda, quando eles saíram dela, mesmo que eles tenham tido alguns discos muito bons, desde o início foram carreiras bem mal sucedidas, que não venderam muito e penaram muito para entrar nas paradas. A gente fala sobre como o Ringo não compunha dentro dos Beatles, como ele quase nunca compôs na vida, como ele nunca foi um grande compositor. As pessoas colocavam sempre muita pressão no Ringo por não ser um compositor como George Harrison, John Lennon e Paul McCartney, sendo que foram os Beatles que revolucionaram a ideia de que você deveria compor suas próprias músicas enquanto artista. Antes dos Beatles, o mais comum era que todo mundo cantasse composições de outras pessoas, como foi o caso de Frank Sinatra, Elvis Presley. Então assim, eu acho muito bizarro que o fato do Ringo não ser um grande compositor ao longo da sua carreira faça dele um patinho feio tão grande e faça dele tão desprezado pela mídia e pelos críticos desde o início da carreira dele, quando na verdade isso nunca foi um problema antes dos Beatles existirem. E não só em relação a antes deles existirem, mas depois também. O próprio Roger Daltrey que eu falei, tem algumas grandes músicas na carreira solo dele que também não foram compostas por ele, porque no The Who quem compunha mais era o Pete Townshend. Como o próprio Ringo falou em uma das entrevistas dele, ele falou o seguinte: eu não sou criativo, eu sei disso. Pode te abater não ser criativo, você sabe que as pessoas estão pensando que não é você o criativo. Mas de 4 pessoas, não dá pra esperar que todas elas sejam criativas, não é mesmo? Pense em todos os grupos, bons grupos, que não compõem nada. Eu adoraria conseguir, é claro. É um pouco triste perceber que eu não consigo. Sinto que eu queria escrever uma linda música hoje, mas eu vou lá e não consigo, eu não sei como. Eu acho que isso é uma boa forma do Ringo colocar a situação dele, de como a pressão em cima dele é muito sem sentido quando você para pra pensar. As pessoas costumam falar como ele era um cara muito sortudo por ter caído numa banda com esses 3. Se você for ver, também era uma grande sina, era um grande azar ele ter se tornado baterista justamente de uma das bandas com maior quantidade de star power da história do mundo. Mesmo assim,
Mesmo com essa dificuldade do Ringo compor e mesmo com todos esses problemas que agravaram quando ele foi tentar uma carreira solo, olha só o que aconteceu logo no início da carreira solo dele, quando ele começou a colocar pra fora as músicas que ele estava compondo com a ajuda do George Harrison. É interessante notar que McCartney, Lennon e Harrison também tinham lançado singles competindo na mesma época. Another Day, de Paul McCartney, Power to the People, do John Lennon e Bangladesh, do Harrison. E Duncan Easy, o single do Ringo Starr, superou todas essas músicas. Então assim, o sucesso do Ringo na carreira solo dele não dependeu só pelo fato dele ter sido um ex-Beatle, porque ele superou os 3 Beatles em alguns momentos na real. Durante os anos 70, o Ringo teve mais músicas em primeiro lugar do que o próprio John. Inclusive o John brincou com isso, mandando uma carta pra ele dizendo assim: por que você não escreve um hit pra mim? Claro que todos os maiores sucessos do Ringo e toda a grande aclamação na carreira solo dele foi pelo disco Ringo, que é o único disco do Ringo que está sempre presente na lista de melhores discos dos Beatles em carreira solo. E a parada desse disco é que o Ringo, sabendo que ele não era um cara tão criativo quanto os amigos dele, fez aquilo que foi eternizado na música de maior sucesso dele dentro dos Beatles, With a Little Help from My Friends, com uma ajudinha dos meus amigos. Para fazer esse disco aqui, e basicamente em quase todos os discos que o Ringo fez daqui para frente, ele sempre chamava a ajuda de todos os amigos que ele tinha dentro da indústria musical. Nesse caso, incluindo John Lennon, Paul McCartney e George Harrison, tanto que constantemente as pessoas citam esse disco como o mais próximo de uma reunião dos Beatles que a gente teve depois de 1970. São contribuições realmente significativas, todos eles compuseram músicas pro disco, fizeram vozes, cantaram, e realmente é um disco praticamente inteiro de sucessos do Ringo, é quase que uma coletânea dele. Tá a música Photograph, também composta com a ajuda do George, que é uma das melhores músicas da carreira solo de qualquer Beatle, na minha opinião. É uma música realmente linda, e os vocais do Ringo, apesar de nunca terem sido grandes vocais, ele nunca foi um grande cantor, mas a grande parada é ele encontrar músicas em que a voz dele fica perfeita. E ele fez isso várias vezes na carreira solo dele. Every time I see your face, it reminds me of the places we used to go. But all I've got is a photograph, and I realize you're not coming back anymore. Mas assim, falar bem desse disco é chover no molhado pra quem é fã dos Beatles ou pra quem é fã de música pop em geral. É um disco universalmente aclamado, nunca há muita discussão sobre esse disco aqui ser bom ou não. Todo mundo costuma adorar esse disco. O que eu quero defender nesse vídeo sobre o meu argumento da carreira do Ringo ser subestimada é para além dele. O Ringo foi o primeiro membro da banda a lançar um disco solo. Quando ele estava vendo que a banda estava se desintegrando, ele decidiu começar a fazer algumas experimentações com a voz dele para ver onde a voz dele se encaixava. Então ele já começa lançando um disco chamado Sentimental Journey, também produzido por vários amigos dele, como Paul McCartney e George Martin, entre vários outros, que é um disco de standards de jazz na pegada que ele havia feito Good Night no álbum branco dos Beatles. E é um disco, na minha opinião, muito subestimado. As produções para essas músicas são excelentes, a voz do Ringo casa muito bem com elas, e eu acho que é um disco que foi jogado fora muito rápido porque não era um disco de rock, numa época em que era o que estava todo mundo esperando do Ringo ou de qualquer um dos Beatles, na verdade. Gonna make a sentimental journey. Mesmo assim, realmente, por ser o primeiro disco solo de qualquer Beatle, de música pop, né? Eu não tô falando das experimentações que já tinham rolado antes, do John Lennon pelado na capa e essas porra. Mas por ter sido a primeira tentativa solo de qualquer Beatle, o disco vendeu até bem. E em seguida disso, o Ringo fez um disco de covers de blues em Nashville. A voz do Ringo casa muito bem com country, e isso é uma coisa que todo mundo notou, e todo mundo até hoje fala que o Ringo deveria gravar uma continuação para esse disco, cantando mais músicas de country. É outro disco que eu acho muito gostoso, muito bacana, e você começa a ver como a carreira do Ringo desde o início foi muito versátil, fazendo um disco de jazz e depois fazendo um disco de country. Ele então se afastou do mundo da música por alguns anos até ele lançar o Ringo
de 73. E depois desse disco aqui, ele entrou numa carreira de fazer vários e vários discos na mesma pegada que esse, um mais fracassado do que o outro. Só que aqui vem a principal parte da minha defesa. Nos anos 70, começou uma espécie de movimento midiático para meio que cagar em cima da carreira solo dos Beatles e a imagem deles. Conforme eles iam amadurecendo e deixando cada vez mais de lado a imagem de garotos fofos e inofensivos que eles tinham no início da carreira, quando eles eram tão amados pela mídia, o John Lennon se tornando ativista político, o George Harrison se tornando ativista religioso, o Ringo Starr passou por um grave problema de alcoolismo nos anos 70 e nos anos 80 também, ele só foi se recuperar nos anos 90, ele falou que passou praticamente uma década inteira sem ter muitas memórias das coisas, porque ele estava o tempo todo alcoolizado. É muito louco, inclusive, a gente pensar que os melhores amigos nessa época pro Ringo eram o Keith Moon, baterista do The Who, e o John Bonham, baterista do Led Zeppelin. Esses dois, sim, são considerados os dois maiores bateristas da história, e os dois morreram por abuso de drogas antes de chegar aos 40 anos. Então, assim, é um milagre que o Ringo esteja vivo hoje, sendo que, segundo ele bebia muito mais do que esses dois. Então uma coisa muito triste que eu percebo sendo feita com a carreira solo do Ringo depois do sucesso desse disco é como as pessoas simplesmente começaram a ignorar a existência dos discos dele. Simplesmente não ouvirem, simplesmente não darem uma chance para aquilo que ele estava produzindo. O disco que vem em seguida, o Goodnight Vienna, ainda assim foi um grande sucesso, vendeu bastante, entrou na Billboard, entrou nos tops. Teve um grande single que saiu desse disco, que foi o No No Song, que é uma das músicas mais divertidas do Ringo em carreira solo. Then she held out a 10-pound bag of cocaine. She says it was the finest in the land. And I said, no, 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 I don't, no more. I'm tired of waking up on the floor. Mas pra mim, o grande destaque injustiçado da carreira solo do Ringo nos anos 70 foi o disco Roto Gravure, que veio em seguida ao Goodnight Vienna. E esse disco foi muito mal recebido, não vendeu muito. É mais um disco que foi feito com a ajuda de todos os amigos dele, Eric Clapton, George Harrison, Paul McCartney e John Lennon também. Mas é um disco absolutamente ignorado e que, na minha opinião, é o melhor disco solo da carreira do Ringo. Eu, inclusive, prefiro ele a esse aqui. Eu acho ele uma diversão completa do início ao fim. E é incrível que num disco com composições de tantos medalhões do rock da época, a melhor composição do disco, na minha opinião, é do Ringo. Now don't it make you feel like crying, watching a good love slowly die. Que é a música Crying, que eu acho uma música absolutamente viciante. Depois disso, como eu falei, a carreira do Ringo foi descendo tanto a ladeira, em termos da crítica ignorar ele, em termos das gravadoras que ele fazia contrato não se esforçarem para divulgar os discos dele, que chegou um ponto que ele não conseguia mais fechar contrato com nenhuma gravadora. Assim, o Ringo tem a sua parcela de culpa nisso. Primeiramente, ele investiu pesado na carreira cinematográfica dele. Nos filmes dos Beatles, o Ringo sempre era o protagonista dos filmes, era sempre ele o que tinha mais charme e o que recebia mais críticas positivas pela sua atuação, muito inspirado em Chaplin, The Goons, um estilo de humor físico muito característico do Ringo. E ele fez vários e vários filmes nessa época. Muitos desses filmes foram muito elogiados, outros foram bem de vanguarda, como o filme do Frank Zappa, que ele interpreta o Frank Zappa. É uma doideira insana esse filme. Many of us realize that a pop group can earn a vast amount of money compared to these other kinds of musicians. They know, just as many of you vigilant and thoroughly upstanding citizens have discovered for yourselves, the power of pop music to corrupt and putrefy the minds of world youth are virtually limitless. Dá pra perceber que o Ringo aceitava fazer filmes muito mais pelo amor dele por cinema do que por de fato achar que seriam filmes que ajudariam a carreira dele. Mas o maior problema realmente nessa época foi o vício do Ringo em álcool, foi como ele foi se tornando uma pessoa cada vez mais difícil de lidar em sets de gravação e em estúdios de música. Stop and take the time to smell the roses. I said stop and take the time to read the label. Stop! There's no train to catch! Tudo culminou no
do disco Old Wave, que foi uma brincadeira do Ringo com o gênero New Wave que estava surgindo nos anos 80. E esse disco foi gravado com muito amor pelo Ringo e simplesmente ninguém queria lançar o disco. Ele não conseguiu lançar o disco nem nos Estados Unidos, nem na Inglaterra. O disco só foi lançado no Canadá, se não me engano na Alemanha. E aqui é outra tristeza muito grande pra mim, porque assim, realmente, os discos entre Rotogravure e Old Wave não foram nada demais. São discos divertidos na melhor das hipóteses. Mas Old Wave, na minha opinião, é um excelente disco de New Wave. É um disco fantástico que, se tivesse na voz de qualquer outro cantor, seria um clássico da New Wave. É claro que, por estar na voz do Ringo, é uma voz que não se casa com esse gênero, onde está o maior problema do disco, mas em termos de composições, produção, esse é um disco que eu acho muito injustiçado. O Ringo ficou tão triste pelo mau recebimento e pela mal ajuda que ele recebeu para conseguir lançar esse disco, que ele ficou vários e vários anos sem produzir nada de música. Até chegar nos anos 90, quando os Beatles estavam fazendo o documentário Anthology, e eles foram produzir novas músicas dos Beatles para lançar junto com o projeto Anthology. E nisso ele se envolveu com o produtor Jeff Lynne, que também na mesma época gravou o Flaming Pie do Paul McCartney, que foi um dos discos mais bem recebidos da história da carreira do Paul McCartney. Então o Ringo Starr decidiu pedir ajuda do Jeff Lynne para ele também fazer um disco solo da carreira dele, que trouxesse algum tipo de renascimento para ele, sendo que os Beatles estavam tão em alta na época, lançando um documentário, lançando novos discos, novas músicas. E o resultado foi o disco Time Takes Time, que é outra obra-prima do Ringo. Esse disco é muito bom, grandes canções, uma grande produção do Jeff Lynne, uma das melhores que ele fez para qualquer Beatle nessa época. E o Ringo colocou todo o coração dele nesse disco, ele se esforçou demais para realmente divulgar o disco, para fazer com que o disco entrasse nas paradas. Ele constantemente no set de gravação dizia que o disco ia ficar em primeiro lugar. Ele estava muito esperançoso com essa obra. Ele já tinha passado por reabilitação, ele estava sóbrio e ia se manter sóbrio dali pra frente na vida dele. E o disco, mais uma vez, foi ignorado pelas pessoas. E aí que tá mais uma vez o que eu digo da carreira do Ringo ter sido tão subestimada da metade dos anos 70 pra frente. As pessoas simplesmente não davam mais chance pro que ele produzia. Não era mais uma questão dele produzir músicas boas ou não. Era uma questão de que simplesmente as pessoas não ouviam. Exceto, é claro, os fãs mais hardcore dos Beatles que compravam qualquer coisa que eles lançavam. Mas a grande mídia e o público em geral e a crítica simplesmente não davam uma chance ao Ringo. E isso pra mim é o que me deixa mais triste nessa história toda. Time Takes Time é outro ótimo disco. Mas assim, ao mesmo tempo que o Ringo ficou extremamente decepcionado com a não recepção desse disco na época, que era um disco que ele estava colocando tantas cartas em cima, também deu uma lição pro Ringo, que era o fato dele simplesmente fazer música pelo amor pela música e não mais pelo dinheiro. Depois desse disco, ele nunca mais parou de produzir discos. Ele tem lançado aí de 1 a 2 discos por ano desde então. Ele produziu muitas e muitas coisas. Obviamente, eu tenho que admitir, por mais fã do Ringo e dos Beatles que eu seja, que os discos dele foram ficando progressivamente mais formulaicos e descartáveis conforme ele ia ficando mais desleixado para fazer as músicas. Mas no meio de tudo que ele produziu desde então, eu também tenho que destacar o disco Ringo Rama de 2003, que é o auge do Ringo enquanto compositor. Ele compôs acho que todas as músicas desse disco e são todas músicas muito boas, com letras muito interessantes, muitas homenagens aos Beatles, especialmente uma música que ele fez em homenagem ao George Harrison, que já tinha morrido nessa época. E em termos de respeito na comunidade musical, o Ringo também, sinceramente, não teve do que reclamar nos últimos 10 anos, especialmente. Ele entrou pro Rock and Roll Hall of Fame, os 4 membros da banda entraram, tanto em conjunto quanto em carreira solo. Muitos discos dele aqui e ali são redescobertos, alguns filmes dele também se tornaram
tornaram clássicos cult. E ele recentemente lançou uma masterclass de bateria que parece ser uma experiência fantástica. E cada vez mais e mais bateristas têm saído da caverna para falar o quanto o Ringo foi influente na vida deles. E cada vez mais também a bateria do Ringo tem sido reconhecida como muito mais do que só virtuosismo, mas sim uma verdadeira recriação de como se fazer bateria em música pop que influencia a música até hoje. Então galera, é isso, espero que tenham gostado de mais esse vídeo aqui analisando a história dos Beatles pós-Beatles, nessa nossa semana Beatles aqui no canal. Espero que tenham gostado, espero que não tenha me enrolado muito, e logo vem aí o último episódio dessa nossa série, onde nós vamos discutir os filmes dos Beatles. Então é isso aí galera, até a próxima e valeu!